E aí pessoal, falamos ao vivo mais uma vez do Estúdio A do Complexo de Felite de Comunicação, minha casa, hein? Para falar de um tema muito bacana, uma coisa que muita gente tem feito e conversado sobre nos últimos tempos, o microconto. É um gênero literário? Não exatamente. Não é considerado um gênero, um estilo literário, é mais um movimento assim de vanguarda mesmo, que o pessoal tem feito, na verdade, há muito tempo, mas popularizou mais recentemente. E principalmente na era digital, onde tudo ficou muito curto, os formatos dos textos ficaram pequenos e, na verdade, é muito simples. É escrever uma história completa em pouquíssimas palavras. Mas quantas? As definições de microconto, elas variam bastante porque cada um tem uma ideia. Tem gente que fala que são 50 letras e acabou. Outros falam em 500 palavras. Na época do Twitter, quando começou a se popularizar essa rede social, estipulou-se 140 caracteres, que é o que cabe em um tweet, para fazer um conto. Já imaginou escrever em tão pouco espaço? Pois é, cada um tem sua definição. Cada um diz que é um número de palavras diferente. Eu tenho a minha definição e você vai ver no final desse vídeo. Mas o que importa é o seguinte, o microconto é um texto escrito em pouquíssimas palavras. Você tem que transmitir uma ideia completa, não é um resumo de texto não, tem que ser uma história completa e que impacte o leitor de alguma forma, normalmente deixando algo subentendido, porque não tem espaço de fazer muita coisa, essa é a verdade. Então vamos trazer alguns exemplos de microcontos para você e discutir um pouquinho sobre eles. Eu escolhi Paixão, Agora Sou Pobre, de Caitlin Whitlock. O que é bacana nesse microconto é que ele deixa implícito uma escolha anterior. Ora, escolheu paixão e agora é pobre? O que é que a paixão tem a ver com o dinheiro? Fica implícito que houve uma escolha lá atrás. Talvez entre o amor e o trabalho, a paixão e o dinheiro, ela fez a escolha no passado e essa escolha teve uma consequência, afinal, agora ela é pobre. E tem mil coisas que dá para pensar aí, talvez ela tenha ficado pobre de amor também, ou foi só de dinheiro, enfim. Imagine quanta coisa a gente consegue pensar de um texto de 6 palavras. Realmente é sensacional. E daí a gente já vai para o próximo exemplo. Eu ainda faço café para dois, de Zach Nelson. O que é legal nesse trecho é novamente uma suposição anterior. Ao dizer que ele ainda faz café para dois, fica claro que existiu alguém na vida dele lá atrás, para quem ele fazia café, com quem ele compartilhava o momento do café, e hoje essa pessoa não está mais lá. Faleceu, foi embora, quem sabe? Isso é que é o mais interessante. Você intui um fato anterior, mas muita coisa fica em aberto para o leitor decidir. O próximo é um trecho do diário de Franz Kafka, que acabou virando um microconto. Não era exatamente, talvez, a intenção dele, era um trecho só do diário, mas que serve muito bem como microconto e eu não escreveria melhor. 2 de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Natação à tarde. Esse é sensacional porque traz um elemento novo, que é a banalidade da guerra ou a banalidade de muitas coisas na nossa sociedade contemporânea. Então, no mesmo dia em que houve uma guerra sendo declarada, ele tinha natação à tarde e isso era tão importante que apareceu junto com a declaração de guerra. Então é sensacional imaginar mil coisas que a gente pode pensar e intuir até sobre a época e o momento em que viveram os autores dos microcontos. Repito, é dizer muito e fazer o leitor pensar em pouquíssimas palavras. Os microcontos são um formato que se popularizou muito ultimamente, principalmente na era digital. Então, no Twitter, com aquele limite de 140 caracteres, é muito comum. Antigamente, no início da era digital, até por SMS rolava microconto. Então o pessoal tentou limitar o formato do microconto, a quantidade de caracteres do SMS também. Até concurso de microconto tá rolando por aí há um bom tempo já. Mas afinal, o que é que eu acho sobre microconto? Quanto é que eu acho que é o limite para um microconto? Bom, eu vou propor 3 ideias aqui, 3 classificações, porque cada uma delas vai ter um foco diferente. São tamanhos diferentes, com propósitos diferentes. Então vamos lá. Eu chamaria de nanoconto, ou seja, um conto menor ainda que o microconto, se ele tiver até 140 caracteres. Você que pensou que é o limite do Twitter, é exatamente isso mesmo. Porque é muito curto, você consegue compartilhar em qualquer canal, cabe dentro de um único tweet. Então seria o limite mínimo, seria o nanoconto, 140 caracteres. Já o microconto propriamente dito, eu diria 100 palavras, mais ou menos. Acho que é um limite bom, porque você consegue falar um pouquinho mais e já é uma proposta bem diferente do nanoconto. Então, nanoconto, 140 caracteres e o microconto, 100 palavras. E por fim,
Vamos chamar de mini conto, um formato um pouco maior, que algumas pessoas chamam de microconto também, mas para mim não se enquadra muito bem. Seria um texto até 500 palavras. 500 palavras, é claro que não dá para desenvolver, aprofundar muito a história, realmente não dá. Mas é um texto muito curto para ser chamado de um conto completo, mas também é muito longo para você chamar de microconto. Então seria a terceira categoria para mim, o mini conto até 500 palavras. Pois é, pessoal, esse formato está muito popular hoje em dia e tem vários perfis de Instagram especializados em microcontos. Isso é um formato interessante porque numa única imagem, em poucas palavras, você conta uma história e consegue engajar muito mais o conteúdo, muito mais público vai entender aquilo ali e compartilhar aquilo, afinal, estamos em tempos de conteúdos cada vez mais curtos, os textos estão cada vez menores. Então o microconto ele pode ser interessante para você que escreve atingir seu público. É isso aí, pessoal. Nosso vídeo hoje falou sobre esse inusitado e bem bacana formato que é o de microcontos. Inclusive muito bacana para você que quer começar a escrever, não sabe por onde, começa devagar, escreve histórias pequenas, vai aguçando o seu olhar de escritor, fazendo pequenas historinhas. Isso já vai te ensinar também a impactar o leitor, que vai ser muito importante lá na frente quando você for fazer textos maiores. E por fim, claro, dá aquela ajudinha para seu parceiro aqui, curta, compartilhe, se inscreva no canal para você saber tudo que vai rolar sobre literatura, dica de escrita, para você que é leitor, para você que quer ser escritor, vale tudo aqui. Inscreve no canal, acompanhe, comenta sua opinião. Aliás, seu comentário, bota um microconto. Pega o microconto de alguém, bota a referência, viu? Ou então, escreve o seu mesmo aí, bota nos comentários teu microconto aí, cara. Eu quero ver. E com certeza, os melhores a gente vai curtir, viu?